Vamos lá, meus amores? Dando então continuidade ao tema coisa julgada. Nós já sabemos que a essência da coisa julgada, primeiro, tem uma diferença entre coisa julgada formal, coisa julgada material, que quando você tem uma decisão de mérito, com cognição exauriente, profunda, né? Eu tenho então, Raquel, uma decisão de mérito, com cognição exauriente. Cognição, então, o quê, gente? Profunda. Tá? Então, essa decisão, quando ela não está mais sujeita a recurso, faz coisa julgada formal e material. Ou seja, aquele tema, aquela questão não pode mais ser discutida em nenhum outro lugar. Nem naquele processo, porque ele acabou, e nenhuma outra ação. Que é o fenômeno panprocessual, transborda o processo, né? Que é a coisa julgada material genuína. Mas eu também tenho uma coisa julgada só formal. Então, vamos dar o exemplo de uma decisão terminativa, sem mérito. Então, regra geral, né, eu tenho uma coisa julgada e apenas formal, o juiz deu uma sentença, por exemplo, terminativa, sem mérito. Artigo 485. Ninguém recorreu, então fez coisa julgada apenas formal. Imagina que o juiz tinha pedido para eu emendar a petição, eu não emendei. Então, né, ninguém recorreu da sentença, transitou em julgado, coisa julgada formal. Posso promover a ação de novo? Posso. Né? Então, na maioria dos casos em que a gente se depara com uma sentença terminativa, tá? Quando tem trânsito em julgado, na maioria das vezes é possível que você ajuize a ação de novo, né? Agora, tem alguns casos que a gente fala que é a coisa julgada, né, processual. Então, por exemplo, quando o juiz reconhece perempção, litispendência, coisa julgada, convenção de arbitragem, né? Nesses casos, você não vai ajuizar a ação de novo. Né? Por exemplo, quando tem coisa julgada, quando tem perempção, no caso da litispendência, se existe uma outra lide idêntica em curso, não dá, né, gente? Então, ou no caso do reconhecimento de uma convenção de arbitragem. Então, a ação, ela tem que ser proposta, no caso da arbitragem, no juízo arbitral, e não novamente, por exemplo, no judiciário, certo? Porque já foi reconhecida a convenção de arbitragem. Tá? Então, é o que a gente chama de coisa julgada processual. São sentenças terminativas, estão no artigo 485, mas que não me autorizam promover a ação de novo, tá? Então, tomem cuidado com isso. Lembrem-se de rever o que é uma sentença terminativa sem análise do mérito, 485, o que é uma sentença definitiva com análise do mérito, tá? Então, o que a gente fez? No nosso último encontro, eu falei assim, gente, basicamente, a parte da sentença que faz coisa julgada material, que tem essa aptidão, é o dispositivo, né? Então, pode voltar aqui comigo. Hoje a gente continua coisa julgada e aí a gente avança liquidação e cumprimento de sentença. Segura na mão de Deus e vamos, né? Olha que interessante. Primeiro, coisa julgada. O que nós temos aqui, gente? Denomina-se coisa julgada material, tá? Material. A autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, não mais sujeita a recurso, tá? Aí, ok. Raquel, você falou que a sentença, vê se eu tô louca, gente. A sentença é um ato do juiz, é um pronunciamento judicial, tá lá no artigo 203 do CPC. E aí eu falei que a sentença, ela é composta de elementos essenciais. Esses elementos estão no artigo 489. Então, a sentença ela tem basicamente o relatório, a fundamentação e o dispositivo. É aqui, na conclusão, no dispositivo, que o juiz ele resolve as questões principais, que são as questões de mérito. Mais precisamente, tá? Aquilo que as partes, o quê? Pediram. É aqui que o juiz enfrenta de uma maneira específica os pedidos. Então, a regra é que essa parte da decisão, ela tem aptidão para coisa julgada, o quê, gente? A coisa julgada material. Olha o que está escrito no 504. O 504 diz, não fazem coisa julgada. Os motivos, ainda que importantes, para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença. Então, ele está dizendo, olha, a fundamentação, aquilo que o juiz decide lá dentro da fundamentação, regra geral, não faz coisa julgada material. E também não faz coisa julgada a parte descritiva, né? A verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença, tá? Mas aí, gente, lembra, a regra é que a motivação, a fundamentação, ela não faz coisa julgada material, mas com exceção do 503,
parágrafo 1º e 2º. Eu estou diante de uma novidade do CPC de 2015. E aí você vai ter que entender isso comigo agora, tá? Raquel, o que o juiz decide dentro da fundamentação? Basicamente, aqui, ó, o juiz vai resolver as chamadas questões incidentais, tá? O juiz, ele resolve questões incidentais dentro da fundamentação, ó. E normalmente essa questão incidental não faz coisa julgada material. É aqui que o juiz resolve questões incidentais. Ok, até aqui eu vou trabalhar com exemplo, obviamente, tá? Só coloque isso na sua cabeça. A fundamentação, na fundamentação, o juiz dedica-se a questões incidentais. E no dispositivo, a questões de mérito, questões principais. Pode aparecer na doutrina, inclusive, a terminologia principalité tantum. São questões principais. Principalité vem de principal. Incidenter tantum. Questões incidentais, tá? Só que aí, gente, vem comigo que agora eu vamos ver, né? Eu vou já colocar uma telinha branca aqui, porque depois já vai ter questão pra gente fazer. Olha lá, vem comigo no material. Essa parte aqui é uma das partes mais importantes, porque se você entender, você não vai precisar decorar, né? Imagina a seguinte situação, gente. A nossa amiguinha, a Estela, deixa eu colocar esse microfone em algum canto aqui, que ele não me atrapalhe. Então, olha lá. Estela, ela entra com uma ação, presta atenção, gente. Nessa ação, o que ela quer? Qual é o pedido da Estela? O pedido da Estela é o que, gente? O pedido da Estela é uma pensão por morte. Eu quero uma pensão por morte. Estela, quem morreu? O meu companheiro Silva. O meu companheiro Silva, ele morreu e eu quero a pensão por morte. Nós não tínhamos, tá, uma escritura pública declaratória de união estável, um contrato de convivência, a gente não tinha isso, beleza? Então, o que eu fiz? Eu aleguei, eu pedi a pensão por morte, só que o juiz vai perguntar assim, quem é você, Estela, para estar pedindo pensão por morte? Aí, gente, lá na minha causa de pedir, na minha inicial, eu vou alegar uma questão incidental. Eu vou dizer, existia uma união estável entre a gente, tá aí os documentos, fotos, certidão de casamento só no religioso, enfim, tentando comprovar. Como eu sou companheira, então eu quero a pensão por morte. Tá bom, gente? Isso aqui, imagina que foi numa vara previdenciária. Foi uma demanda contra o INSS, né? Uma vara previdenciária. Ok? Uma vara previdenciária. Beleza, gente. O juiz, né? A outra parte também teve oportunidade de se manifestar. Depois do devido processo legal, do procedimento, a gente chegou na sentença. E aí foi o momento do juiz fazer o relatório, a fundamentação e o dispositivo. Na fundamentação, o juiz disse assim, olha, eu, pelas provas produzidas, eu realmente entendo que houve uma união estável. Perceba, gente, a união estável nesse contexto de pensão por morte é uma questão prejudicial? Eu tenho que enfrentar primeiro isso para depois ir para os alimentos? Para a pensão por morte? Sim. É uma questão incidental, mas que faz toda a diferença. Eu preciso primeiro me convencer de que houve união estável para depois dar a pensão para ela, na condição de companheira. Então, é uma questão incidental? É uma questão prejudicial do mérito? É também. Então, volta. Raquel, então, ó, o juiz diz, olha, a união estável, eu acho que ela conseguiu demonstrar. Só que o juiz falou sobre esse assunto de união estável na fundamentação.
Até porque a Estela, ela tá numa vara previdenciária. Ela não pediu o reconhecimento da união estável. Porque, gente, esse pedido de reconhecimento da união estável pós-mortem, ela teria que fazer contra os herdeiros numa vara de família, não é na vara previdenciária. Então, esse juízo aqui, ele não tem competência em razão da matéria para decidir união estável como questão principal. Mas ele pode enfrentar incidentalmente, né? Volta. Raquel, e o dispositivo? No dispositivo, ele vai dizer: eu concedo a pensão por morte. Gente, nesse caso, o que pode fazer coisa julgada? Pensão por morte. O que pode fazer coisa julgada é a parte dispositiva. Tudo bem? Essa questão incidental da união estável, isso pode ser questionado da vara de família depois? Os herdeiros, gente, pode acontecer do juiz da vara previdenciária, ele entendeu que tinham os requisitos da união estável. Uma união pública, contínua, duradoura, com objetivos de construir família, blá, blá, blá. Mas é possível que ela, a Estela, entre depois, porque ela vai querer o inventário, por exemplo. Ah, Raquel, eu vou querer partilhar os bens. Então, ela já vai querer algo a mais. Então, é possível que ela entre com uma ação de reconhecimento da união estável pós-mortem, depois, na vara de família, tá? E pode ser que essa união estável, o quê, gente, não fique configurada, né? Pode ser que ela venha a perder essa pensão, mas nesse contexto aqui que ela entrou, pedindo a pensão por morte e alegando incidentalmente a união estável, o tema união estável não se tornou um assunto acimentado, definitivo, não. O juiz resolveu apenas como questão incidental. E nesse caso aqui não fez coisa julgada o quê, gente? Material. Esse assunto pode voltar à tona numa vara de família? Pode. Tudo bem? Volta. Raquel, eu entendi. Essa parte eu entendi. Mas aí, gente, vamos colocar o outro exemplo? O outro exemplo vai ser bem bacana, porque a gente tem questão para fazer. Então, olha lá. Raquel, me explica. Gente, colocar aqui, a Aninha entrou com uma ação de alimentos. Ação de alimentos. A Aninha entrou com a ação de alimentos contra o pai. Imagina, a Aninha, ela tem menos de 16 anos, está representada pela mãe, entrou com a açãozinha de alimentos, na vara de família, tudo lindo, gente, vara de família. Gente, o pai, lá na contestação, ele disse o seguinte: eu não tenho essa obrigação. Eu não pago alimentos, não paguei e não pagarei. Perceba que aqui eu tenho uma hipótese 1 e aqui embaixo a hipótese 2. Ele diz, olha, eu não vou nem questionar o valor que ela está pedindo. Eu vou dizer que eu registrei, mas que eu não sou pai. Eu fui enganado pela mãe da Aninha. Ela disse que era meu, na época eu nem fiz DNA, acreditei, não tenho vínculo nenhum socioafetivo. Eu não vou pagar alimentos porque eu não sou pai dessa criança. Opa! Ele questionou a relação jurídica base, o fato gerador dos alimentos, que é a paternidade. Nesse caso aqui é oriundo do poder familiar. Opa! É uma questão incidental prejudicial. O juiz tem que saber, tem que certificar que ele realmente é o pai, para que possa condená-lo a pagar alimentos. Então, essa questão incidental, ele questionou, gente, a paternidade. Ele disse, vamos fazer um examezinho de DNA, gente. Então, ele diz, a questão incidental, eu não sou pai. Ele questionou a própria filiação. Se eu não sou pai, eu não sou obrigado a pagar os alimentos. Então, aqui, filiação. Se eu não sou pai, eu não sou obrigada a pagar alimentos. Então, o que aconteceu? Houve a manifestação da autora em réplica, teve o efetivo contraditório, tá? Teve o DNA. Ela diz, então tá bom, vamos fazer. Teve prova? Teve prova
pericial. Tivemos uma prova pericial, Brasil. Tivemos uma prova pericial. Prova pericial e o exame deu negativo, gente. O exame deu negativo. E aí, Raquel? Aí eu te pergunto. E aí, o que a gente vai fazer? O exame de DNA deu negativo. Ele não é o pai, gente. Aí houve a produção de provas, tá? O juiz foi lá e falou assim: tá bom, agora eu vou dar a sentença. Lembrando de um detalhe importante: os alimentos representam aqui a QP, a questão principal. A questão incidental é o que, gente? É a filiação. Então, deixa eu manter aqui as anotações. Deixa eu ver se a canetinha volta aqui. Aqui, ó. Só que eu não quero canetinha, eu quero marca-texto. A questão principal aqui são os alimentos. A questão incidental e também prejudicial é a paternidade. Então, ele questionou a própria paternidade, a filiação. Então, ele questionou a paternidade. Ele questionou a própria paternidade. É uma questão incidental, é uma questão prejudicial. Eu tenho que enfrentar isso aqui primeiro para depois condená-lo aos alimentos. Então, ela é prejudicial. Raquel, teve o efetivo contraditório? Teve. Não teve limitação de provas. Inclusive, a gente trabalhou com prova pericial, que ela hoje, né, conforme o avanço científico, ela nos traz aí certo padrão de certeza. Vamos, canetinha, né? Ajuda a gente aqui. Então, ó, tivemos aqui uma questão prejudicial, incidental, e aí o juiz fez o quê, gente? O juiz deu a sentença. Raquel, e aí? Vamos lá? Relatório, fundamentação e dispositivo. Onde ele enfrentou a paternidade? Nós já sabemos. A questão incidental da paternidade está dentro da fundamentação. A questão principal, que são os alimentos, o juiz já julgou o quê? Se ele não é o pai, improcedência. Improcedência. Ele não é o pai. Beleza, Raquel? Só que aqui, gente, era uma questão incidental? Era. Prejudicial? Era. Tá? Ou seja, dessa questão prejudicial dependia o julgamento do mérito. Se ele era o pai, eu poderia avançar e condenar a pagar os alimentos. Se ele não é, eu vou julgar o pedido de alimentos improcedente. Nesse caso, teve o contraditório, né, prévio, tudo certinho? Teve. Teve prova. Teve restrição probatória? Não teve, não. Teve, inclusive, o DNA. E aí, esse juiz de família, caso o pai entrasse com uma ação negatória de paternidade, pedindo para tirar o nome dele do registro, pedindo o DNA, caso ele transformasse, tá? Gente, ao invés dele ter feito uma contestação, ele poderia ter negado, né, falado que não, mas ele poderia ter feito um pedido contraposto, ó, uma reconvenção. E aí, quando ele faz a reconvenção negando a paternidade, a reconvenção, ela transforma a paternidade, o questionamento, em pedido. Aí tudo bem, tudo que é pedido o juiz resolve na parte dispositiva. Só que ele não fez, ele só contestou e disse, eu não sou pai. Então não era uma questão principal, não foi objeto de reconvenção, né? E se fosse o caso, pedido contraposto, se fosse juizado especial, não. Então aqui eu apenas aleguei incidentalmente. Só que esse juiz da vara de família, ele seria competente para conhecer de uma questão principal, de paternidade, filiação? Seria. Então eu preenchi os requisitos do artigo 503, parágrafo 1º. Então volta aqui para mim. Raquel, nesse caso, a paternidade, depois que essa sentença transitar em julgado, não cabe mais recurso. Gente, a parte dos alimentos vai fazer coisa julgada,
mas a parte da paternidade também não poderá mais ser discutida, que é o que a gente chama de coisa julgada de questões incidentais. Então, aqui, tanto a questão principal, vou colocar em azul, aqui, ó, essas duas vão fazer coisa julgada material. A questão principal, relacionada aos alimentos, vou deixar bem claro isso aqui, ó, improcedência dos alimentos, porque ele não é o pai. Improcedência dos alimentos. Então, aqui, gente, nesse caso, olha o que está escrito no código. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito, lembrando, mérito é pedido. A decisão, quando ela julga o pedido, ela tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. O disposto no caput aplica-se à resolução de uma questão prejudicial decidida de maneira expressa e incidentemente no processo, se dessa resolução depende o julgamento do mérito, como era o caso da paternidade em relação aos alimentos, a seu respeito tiver havido contraditório prévio e efetivo, não se aplicando no caso de revelia, teve contraditório prévio e efetivo sim, quando o juízo tiver competência em razão da matéria e da pessoa para resolvê-la como questão principal. Nós já sabemos que se o pai quisesse, ele poderia ter apresentado reconvenção ou até mesmo uma ação autônoma negatória de paternidade e o juízo de família seria o competente. Então, eu preenchi os requisitos. Então, nesse caso, eu tenho uma coisa julgada de questões incidentais. A hipótese do parágrafo 1º não se aplica se no processo houver restrições probatórias ou limitações à cognição que impeçam o aprofundamento da análise da questão prejudicial. Aqui, gente, nós não tivemos limitação nenhuma. O juiz, ele ouviu a parte adversa, né? Ouviu o autor depois em réplica, a autora, tá? Depois produziu prova pericial. Não teve limitação cognitiva, né, limitação probatória, houve o aprofundamento necessário. Então, aqui, a gente teve, sim, a coisa julgada de uma questão incidental, mesmo ela aparecendo apenas na fundamentação da sentença, tá? Pode voltar comigo. Raquel, entendi. Então, esse parágrafo 1º, ele fala sobre coisa julgada. Isso é danado para cair, porque eu sei que esse tema ele é espinhoso. Então, coisa julgada de questão, olha lá, coisa julgada de questão incidental. Coisa julgada de questão incidental. Raquel, mesmo ela aparecendo na fundamentação, né? Sim, coisa julgada de questão incidental prejudicial. Então, nós já sabemos, tá? Os requisitos. Raquel, nesse primeiro exemplo, olha lá, gente, no primeiro exemplo, o juiz era competente em razão da matéria para conhecer da união estável, o juiz da vara previdenciária? Não. Numa ação em que eu peço pensão por morte, estou entrando contra o INSS, perceba, eu tenho um grau de aprofundamento, né, suficiente, provas em relação à união estável? Não tenho. O que está em objeto aqui, a gente tem que ser rápido, é a questão da pensão por morte. Então, esse aprofundamento, ele aconteceria numa vara de família. Então, nesse primeiro caso, a pensão por morte, ok, é uma questão principal, vai fazer coisa julgada, né? Material, depois. Agora, gente, a parte da união estável não faz, né? Porque não preencheu os requisitos todos do 503, parágrafo 1º. Certinho? Então, volta. Raquel, entendi. Isso aí tá, né? Gente, isso aqui é a onda do momento. Vamos fazer questão para ver? Esse exemplo que eu achei tudo de bom, né? Hipótese 1, hipótese 2. Proposta uma demanda de alimentos, olha lá, questãozinha de concurso, no juízo com competência para matéria de família, sobre a alegação de ser o réu o suposto pai do autor. Então, foi proposta uma ação de alimentos. A contestação sustenta a inexistência dessa relação jurídica de paternidade. É exatamente o caso da Aninha, tá? Bem como a impossibilidade financeira do réu de prestar tal obrigação. Então, aqui ele se defende, dizendo que ele não tem a parte da possibilidade, porque alimentos, a gente basicamente fixa o juiz, né? Nessa relação, gente, pai e filho, né? Enquanto o filho não completa 18 anos, os pais pagam alimentos decorrente do poder familiar.
Depois dos 18 é pela relação de parentesco. Mas tem que respeitar o trinômio, necessidade de quem pede, possibilidade de quem paga e razoabilidade, proporcionalidade. Beleza? Então aqui ele diz primeiro que ele não é o pai e segundo que ele não tem condições. Após a produção de prova pericial atestando a veracidade da questão prejudicial afirmada, ou seja, o DNA, o juiz decide de forma expressa e incidentalmente no processo que a paternidade é positiva e condena. Então aí, gente, após a produção de uma prova pericial atestando a veracidade da questão prejudicial afirmada, o juiz decide, tá, de forma expressa e incidentalmente no processo que a paternidade é positiva e condena o réu ao pagamento dos alimentos pretendidos. Aqui, o sujeito é o pai. Gente, se esse exame da Aninha desse positivo, tá, o juiz ia decidir que ele era o pai, a paternidade ia ser decidida, né, na fundamentação, com força de coisa julgada material, e depois o pai não poderia entrar com uma ação negando a paternidade. Por quê? Porque essa matéria já fez coisa julgada, entende? Então, quando faz coisa julgada material, aquele tema, aquele assunto se torna indiscutível. É isso que a gente está procurando aqui. Saber se preencheu os requisitos ou não. Se aquela matéria, por estar na fundamentação, por ser incidental, né, se ela ainda admitiria um questionamento no futuro. É isso, tá? Raquel, nesse cenário, é correto afirmar que, gente, não fará coisa julgada a questão da paternidade, uma vez que a demanda tem por pedido a prestação de alimentos. Não. Eu preenchi os requisitos, tá? Fará coisa julgada a questão da paternidade, impedindo que essa relação venha a ser discutida em processo posterior. Ou a sentença, ela é extra petita, pois julgou uma relação jurídica que não foi objeto do pedido. Gente, lembra que o próprio pai já tinha falado aqui o quê? Que ele questionou isso na contestação, né? Que ele não era o pai. Tudo bem? A sentença é ultra petita, uma vez que reconheceu a paternidade em uma ação de alimentos. Não. Não fará coisa julgada a questão da paternidade, uma vez que é estabelecida como fundamento da sentença. Não. Olha aqui, ó. Ela fará sim coisa julgada, tá? A questão da paternidade, impedindo que essa relação venha a ser discutida em processo posterior. Tá? Gente, tem duas questões muito parecidas. Essa e essa aqui, ó. Em ação de alimentos, o réu alegou em contestação que não era pai do alimentante. Diante dessa questão, o juiz, após a dilação probatória e o efetivo contraditório, reconheceu a paternidade. Ao final, proferiu uma sentença condenando o réu a pagar alimentos. Nessa situação, é correto afirmar que fará coisa julgada a verdade dos fatos. Não, a verdade dos fatos não tem jeito, né, gente? Tá bem aqui, ó, a verdade dos fatos, ó. Não tem jeito, não. Que mais? A questão envolvendo a paternidade não fará coisa julgada por se tratar de uma questão prejudicial. Não. Não fará coisa julgada a questão da paternidade, pois de sua resolução não depende o julgamento do mérito. Ah, não? Claro que depende. Saber se o cara é pai ou não, isso tem toda uma importância para a parte dos alimentos, né? Então, depende? Depende. Eventuais restrições probatórias não impedirão a formação da coisa julgada sobre a questão da paternidade, tendo em vista a existência do contraditório. Já vimos que não pode ter o quê, gente? Não pode existir restrição probatória. Beleza. A questão envolvendo a paternidade fará coisa julgada se o juiz sentenciante tiver competência, em razão da matéria e da pessoa, para resolvê-la como questão principal. Percebam, duas questões, né? Cada uma cobrando de um jeito um pouquinho diferente, mas envolvendo, gente, o mesmo tópico. Tudo bem? O mesmo tópico. Gente, vamos lá. Mais uma. No caso de extinção, em razão da ausência de legitimidade, o sujeito não tem legitimidade, gente. A propositura da nova ação depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito. O exemplo hipotético trata de coisa julgada o quê, gente? Se eu falo que você não tem legitimidade, você esbarrou nas condições da ação. Faltou o básico, né, amiguinho? Você não tem legitimidade. Se você corrigir o vício, né? Primeiro, o juiz extinguiu o processo sem mérito, por falta de legitimidade. Isso está lá no artigo 485.
Raquel, transitou em julgado. Eu posso propor ação de novo se eu corrigir o vício? Pode. Só que isso é coisa julgada formal. Porque na formal, em regra, eu posso ajuizar a ação de novo. Não é isso? Então, volta. Lembrando aí da importância do 485 e do 486 também. É coisa julgada apenas o quê, gente? Formal, tá? O que mais? O juiz proferiu, vamos fechar esse tema, tá? Eu prefiro fechar esse tema logo. O juiz proferiu uma sentença acolhendo a preliminar de prescrição arguida pelo réu em contestação. Então, ele deu uma sentença, acolhendo uma preliminar. Gente, primeiro que essa matéria nem é preliminar, né? Mas tudo bem, é matéria de mérito, tá? Prescrição é matéria de mérito. Lembra, contestação, primeiro eu vou trazer as preliminares e depois a defesa de mérito. Gente, prescrição não é questão preliminar, não é, tá? A prescrição é matéria de mérito, é defesa de mérito, tudo bem? O enunciado já pisou na bola aqui, mas tudo bem. O juiz, então, deu a sentença e ele acolheu a prescrição, que foi arguida pelo réu em contestação, tendo decorrido o prazo legal sem a interposição de nenhum recurso contra ela, o que foi devidamente certificado. Primeiro, teve sentença. Se a sentença acolheu prescrição, é com ou sem mérito. Raquel, está escrito lá no 487. É com mérito. Então, se ela é com mérito e ninguém recorreu, aqui você vai ter o quê, gente? Primeiro, a decisão é com mérito. E nesse caso, é coisa julgada formal e material. Então, nesse caso, de acordo com o código, essa sentença não importa a resolução do mérito. Não importa a resolução do mérito? Não importa a resolução do mérito? Importa a resolução do mérito fazendo coisa julgada material? Ou importa a resolução do mérito, mas não faz coisa julgada material? Faz sim. Tudo bem? Decisão de mérito, não mais sujeita a recurso. Certo? Ótimo. Aqui, para a gente fechar com chave de ouro a coisa julgada, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo se, tratando-se de uma relação jurídica de trato continuado, sobreveio uma modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença. Então, assim, gente, o que acontece? Sabe essas ações que envolvem, por exemplo, alimentos? Pode acontecer, gente, guarda de filhos. O juiz deu a sentença, a guarda é compartilhada. Os alimentos são um salário mínimo. Se ninguém recorrer, transita em julgado, faz coisa julgada material. Só que concorda comigo, eu continuo pagando as parcelas. E a vida vai passando. E aí o que acontece, gente? Cláusula rebus sic stantibus. Tá? Se as coisas ficarem do mesmo jeito que estavam na época da sentença, nada muda. Mas e se a necessidade do filho aumenta, a possibilidade do pai diminui ou aumenta? Eu posso entrar com uma revisão dos alimentos? Eu posso entrar com uma ação modificando a guarda compartilhada para uma guarda, por exemplo, unilateral? Dependendo da mudança das circunstâncias fáticas, eu posso pedir uma exoneração dos alimentos porque ele já não necessita mais? Sim. Tá? Então, em virtude de fatos supervenientes, tá? Então, ó, nenhum juiz decide novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo quando há uma mudança e também nos demais casos expressos prescritos em lei. A sentença, ela faz coisa julgada às partes, entre as quais é dada, e ela não prejudica terceiros. Tudo bem? É vedado à parte discutir no curso do processo as questões que já estão decididas, a cujo respeito já se operou a preclusão. Então, né, certamente você deixou de invocar algum tema que deveria ter invocado, então é vedado a você discutir no curso do processo questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. A chamada, gente, preclusão, no fundo, coisa julgada material é a coisa julgada genuína. Eu não posso mais discutir aquele assunto em lugar nenhum. Coisa julgada formal, ela se equipara à preclusão. Quer dizer que eu não posso mais discutir nesse processo porque acabou, mas eu posso entrar com uma ação novamente, por exemplo, tá? E aí, transitada em julgado a decisão de mérito, tudo bem?
consideração deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Tá tudo consumado, gente. Acabou, game over, the end. Certo? Então aqui, gente, nós finalizamos o quê, gente? Nós finalizamos a coisa julgada, tá? Instituto importante, principalmente o quê, gente? Aquela parte do 503, parágrafo 1º e 2º, que é a coisa julgada das questões incidentais. Certinho? Então, missão dada é missão cumprida. Assunto coisa julgada o quê, gente? Fim, encerrado. Gente, só fazer aquela quebrinha de bloco, tá? E a gente vai começar um novo assunto, que é a parte de liquidação e cumprimento de sentença. Espera aí.